Delegado Antônio Carlos, esse aqui é um episódio ocorrido, segundo a denúncia, em 17 de abril de 2021 e que envolve aí um homicídio de uma criança chamada Miguel. O senhor, na condição de delegado, tomou conhecimento desse fato? Sim, senhor. Trabalhou nessa investigação? Sim, senhor. Para contextualizar, esse fato chegou ao seu conhecimento de que maneira? Chegou ao conhecimento da autoridade policial para desafiar as investigações? Doutor, na época eu era delegado de polícia titular de Embé e naquela noite de quinta-feira eu recebi um telefonema da agente Tatiane, né, que estava no plantão da DPPA de Tramandaí. Uma situação assim bem peculiar. Ela falou: delegado, tem aqui um casal, né, duas mulheres, para registrar um ocorrência de desaparecimento de uma criança. Só que está muito estranho porque elas não estão preocupadas, enfim, e disseram que a criança desapareceu há mais de 2 dias. Só vieram agora registrar a ocorrência. Ela me narrou que a DPPA estava sem sistema, né, então ela estaria esperando fazer um tempinho ali, aguardando o registro, e achou aquilo muito estranho. Então assim, a gente resolveu apurar aquela situação. Eu disse: cara, tá estranho, né? O que tem que fazer? Em primeiro lugar, eu determinei que fosse até a casa dela para ver se tinha algum indício da criança, enfim, começasse uma investigação já. Porque estava muito estranho pela forma com que a mãe ali, Yasmin, se comportava. E a história foi desenrolando. Foram até a casa ali da Yasmin e da Bruna. E chegando lá, para ver essa situação da criança, a Yasmin se revoltou contra a guarnição, né? Disse: não, aqui só entra na minha casa se tiver papel. Não é assim, né? Teria investido contra a guarnição. E aquilo, cara, ocasionou mais desconfiança. E nesse meio tempo, ela, separada da Bruna ali, a Bruna teria começado a dizer, balbuciar alguma coisa no sentido de que, diz que já um pouco antes, já saindo da DPPA, Miguel mala rio, essas palavras, de forma desconexa. Que então, a Yasmin teria dito então que teria admitido que a Brigada Militar teria colocado o filho dela numa mala e jogado o menino no rio. Eu cheguei na delegacia, eu me lembro que a Bruna estava no plantão, assim. Logo na entrada da delegacia, estava solta, assim, andando, assim. Eu não liguei quem era ela. Depois que eu liguei, tipo assim, fazendo assim, como se fosse uma bobada. E a seguir eu fui conversar com a Yasmin. E eu disse assim pra Yasmin, cadê o Miguel? Tu jogou o Miguel na água vivo ou morto? Pra eu saber, por causa das buscas, né? E ela disse: não sou médica pra saber. Não tem como saber isso aí. E começou assim, nessa entrevista, a me narrar a história, que o Miguel era fruto de abuso sexual, que ele suportava a vida dela. Começou a me contar uma história assim e tal. Eu mando chamar um advogado. Se eu vou interrogá-la, eu tenho que chamar um advogado. Então chamo um advogado, né? Ela tem uma pré-entrevista, tem uma entrevista com o advogado, enfim. Né? Tem entrevista com o advogado. E o doutor Bruno, na época. Ela vai falar, doutora, ela vai falar, mas é o seguinte: se não prender a companheira dela. Ela fala da versão dela, mas não prendendo a Bruna, né? Deixando a Bruna de fora, e ela se dispõe a falar. Vamos ao interrogatório, então, da Yasmin. O interrogatório dela, eu me deparei com a pessoa mais fria da minha carreira. Eu me emocionei durante o interrogatório dela. Eu chorei. A frieza dessa mulher, como ela se falava em relação ao filho. Eu tenho 4 filhos. Como ela, a ausência total de sentimentos. Eu sentado aqui, ela mais ou menos nessa distância, doutor, ela preocupada com a temperatura do ar-condicionado, estava frio, estava calor. E eu, com a questão da criança, eu queria saber, porque a criança pode estar viva em algum lugar, a criança pode... Eu tenho chance de salvar essa criança. E no interrogatório a gente tem que deixar a pessoa falar. Se ela vai se manifestar, fala o que ela bem entende. Ela começa a me narrar
insiste nessa história que o Miguel é fruto de um abuso, tentando namorar dela, com quem ela morou, e que as relações não eram consentidas, e que o Miguel tentava repetir isso com ela, o Miguel não era obediente, ela admite que batia no Miguel, né, porque ele não obedecia, porque ele fazia traquinagens, ela usava essa palavra traquinagens. Por quê? Quais eram essas traquinagens? Um dos fatos mais graves para ela dizia que o Miguel era intolerante à lactose e ele não se alimentava de comidas, tipo assim, comia traquinas, bolacha traquinas. Aquilo era proibido para ele, né? E ela admite que mantinha ele trancado durante os castigos, né? Mantinha trancado no armário e foi me contando, mantinha trancado, e foi me contando que primeiro morou numa entre aspas pousada, num apartamento em Santa Terezinha, depois tinha recém se mudado há uns 15 dias para esse apartamento no centro, que ela não desejava ficar mais com o Miguel, que ela queria transferir a guarda do Miguel para a mãe dela, e que ela vinha batalhando por isso na Defensoria Pública, e que o Miguel não se comportava, que ele apanhava, que ela prendia ele no armário, prendia no posto de luz. Foi me narrando isso aqui. Eu não estou nos locais ainda para ter noção, né? Está me narrando isso aí, que acontecia essas coisas com ele, mas que um dia, acho que na segunda-feira daquela semana, ela disse que eu sempre batia nele, mas não para deixar ele roxo, para não sair andando 3, 4 dias. Eu meio que dizia assim, tipo, era normal ela bater nele. Que ela errou a mão, que ela passou do ponto, né? Que acho que na segunda-feira ela tinha passado do ponto. E que ele começou bem a não responder. Tanto eu acho que deu medicamento para ele, enfim, né? Mas por que tu não levou ele na policlínica, no médico, fazer uma coisa? Não, fiquei com medo que me acontecesse alguma coisa, né? Então, sempre quando se falou, assim, se divulgou que ela confessou, eu tenho essa confissão entre aspas, porque ela nunca assim, eu matei meu filho. Não, eu batia nele, porque ele era meu filho, ele não se comportava, ele não comia, e a culpa dele. Ele acabou, tipo, a consequência da morte dele é culpa dele. Ele é culpado pela morte. Eu botei ele numa mala, levei na beira do rio lá e joguei no rio, porque eu não queria me incomodar. E eu sabendo que se eu registrasse a ocorrência policial, a polícia não desconfiaria de mim, eu era a última a ser suspeita. Porque eu queria enxergar nela, queria um arrependimento, alguma coisa. E a história se tornou pior com a investigação, mas eu queria ver nela, tipo assim, cara, me ajuda a achar teu filho, onde é que é teu filho? Vamos encontrar. Mas nada. Então, fomos fazendo a lavratura do auto de prisão em flagrante. De manhã chega a mãe dela na delegacia de polícia, ouvida. A mãe dela não sabia, né? Porque depois, um parênteses, a gente começou a montar a história. O que aconteceu? Ela com o Miguel morto, o que ela tem que fazer? Ela pensa o que fazer e vai... Uma das providências dela é registrar a ocorrência policial. Ela liga para a Brigada Militar, 190, bate em Imbé. E ela pergunta para o policial informações sobre como é que fazer o registro de desaparecimento e tal. Ele diz, tem que fazer na DPPA. E ela já demonstra assim, tipo, eles falam com ela, sente que ela não está preocupada, ela está assim, normal. E ele poderia ter oferecido, né, a brigada faria isso, poderia buscá-la em casa para levar na delegacia e tal, e ela dispensa, não, tô tranquila, tipo, não, tô tomando remédio, tô medicada, enfim. Aquilo chama a atenção do brigadiano. Chama a atenção do brigadiano. Tanto que ele faz contatos e acaba chegando, conversando com a mãe da Yasmin, levando o conhecimento dela que o neto está desaparecido. Daí, por isso que ela acaba fazendo contatos com a Yasmin. Tem uma ligação ali entre elas, uma chamada, parece de 40 e poucos minutos, nesse ínterim. Yasmin mente que ela, quando chega lá na DPPA, ela fala, não, se eu vi na internet, tem que esperar mais de 48 horas para registrar a ocorrência policial. Mentira. E aqui eu vou dizer, doutor, tudo que ela nos falou, e tudo que ela nos mentiu,
porque eu fui atrás de cada ponto para mostrar que ela é mentirosa e que ela matou o filho dela. Mentira. Eu tive acesso, nós tivemos acesso depois das consultas no Google, por exemplo, dela. E ela em nenhum momento pesquisou que tinha que esperar mais de 48 horas para procurar o filho dela. Porque ela matou o filho dela. Então isso é mentira. O que ela pesquisou, sim, antes de fazer o trajeto do Miguel, com o Miguel na mala até o rio, e depois também, e na manhã do dia seguinte, se impressões digitais apareciam no mar, na água salgada, porque o rio Tramandaí deságua no mar. Ela fez tipo de pesquisa, ela fez na segunda-feira na internet. Com relação a batimentos cardíacos do Miguel, porque o Miguel tomou um laço dela e que talvez não respondesse mais. Então estava com os batimentos cardíacos, tipo assim, fracos. Enfim. Isso ela pesquisou. E ao mesmo tempo, a Bruna lá falando com as amigas dela, meio querendo cair fora da relação, também, que remédio podia dar pro guri e tal. E ela também pedindo pro Tadeu se o Tadeu podia trazer algum remédio para dar para ele. Tudo isso. Então, enfim, ela é presa. Estamos voltando lá ao APF, ela é presa. Então nós estamos caminhando de sexta para sábado, a gente está nesse ínterim. Vamos atrás de imagens de segurança. A Yasmin tinha, a Yasmin ou a Yasmin e a Bruna tinham demonstrado esse trajeto já para a Brigada Militar. Tanto que elas falam onde deixaram a mala. E essa mala é apreendida pela Brigada Militar naquela noite. A mala que teria sido utilizada, que foi utilizada, para transportar o Miguel. Nós, final de semana todo, né, pegando as imagens das câmeras de segurança, depois elas estão nos autos, há relatórios nesse sentido que nós refazemos todo o trajeto delas, demonstrando que elas saem, o casal sai desse apartamento aqui no centro de Tramandaí, atravessa a Avenida Paraguaçu, pega essas ruas de dentro ali e vai até a beira lá do rio Tramandaí. Todas as imagens mostram isso. A Yasmin sempre carregando a mala, mudando de braço, né? Depois eu entro no aspecto da mala. A Bruna, eu tenho que avaliar essa questão se a Bruna é ou não louca, se a Bruna é ou não certa. Eu peço para o psiquiatra do município fazer uma avaliação psiquiatra nela, um psiquiatra, e ele diz que tal diagnosticou nela um autismo leve, né? E eu estou nesse meio tempo, acho que isso é sábado, o juiz autoriza eu olhar o conteúdo dos telefones. Tia, eu pego o celular da Yasmin, assim, da Bruna, não dá 5 minutos. Uma coisa assim, tava na galeria. Cara, eu me deparo com esses 2 vídeos, em que o Miguel tá no armário, e a Bruna falando com ele, né, ameaçando ele, que ele se mija, que não é para ele se mijar, que ele se cagar, que ele tá fingindo. Então parece 2 vídeos que ele... Cara, ele não tem força para falar. Cara, ela tá envolvida. Ali me demonstra uma tortura física e psicológica. E ela tá envolvida. Então começa com ali sim em relação à Bruna. A Bruna participou, a Bruna faz parte disso. E no meu pedido de prisão temporária em relação à Bruna, eu pego os prints ali que eu encontro também, e isso sim nas últimas conversas. Eu não tenho trabalho algum de ficar, passei a madrugada, 10 horas analisando o telefone, não. Que ela troca mensagens com a Yasmin, são as mais frequentes, para comprar uma corrente, para acorrentar o Miguel. Então aquilo ali já vem à tona uma situação tipo... Cara, não mataram só essa criança, a criança era presa num fosso, era acorrentada, mantida nesse armário. A história... Eu peço a prisão da Bruna. Juiz decreta. A Bruna é presa. Eu prendo a Bruna na Policlínica de Imbé, né? Porque ela tentou se matar tomando shampoo. Porque ela faz esse teatro. Aqui ela vai fazer um teatro, porque ela é mentirosa, uma sem vergonha. Não tem nenhum respeito em relação a ela. Nenhum. Ela é um monstro. Não, só não pode. Ela não é uma pessoa. Por favor, delegado. A Bruna é então interrogada, né? Confirma que o Miguel foi morto pela Yasmin, né? Mas sempre se colocando numa posição passiva como espectadora.
da situação, né? Como se ela não fizesse nada, e os vídeos demonstram exatamente o contrário. Os prints das conversas mantidas entre ela e Yasmin demonstram exatamente o contrário. Yasmin morava com o filho dela em Paraí, tá? Lá com a mãe dela. Conhece a Bruna, vem morar em Porto Alegre com a Bruna. Miguel fica sem nada, sem ação de guarda, sem nada, sem ordem judicial alguma, com a avó em Paraí. E ela vem morar com a Bruna na Restinga, em Porto Alegre. E depois vai buscar Miguel para morar com as duas. Passado um tempo, elas vêm morar em Imbé, onde moram por 3 meses ali num apartamento de Santa Terezinha, pousado entre aspas. O que aconteceu durante esses 3 meses ali? Miguel, né, foi ali submetido a intensa tortura física e psicológica. Dentro desse roupeiro, né, ele foi mantido, trancado, durante horas a fio. Não eram minutos, eram horas. Esse roupeiro, tudo isso está nos autos, era trancado com um cabinho de vassoura, né? Ele era mantido trancado ali. Ali ele urinava e defecava nas suas roupas. Ele trancadinho ali durante o dia, com cabinho de vassoura, elas transavam, elas trepavam com ele ali, dentro do armário. Eu não tenho respeito. Como é que eu vou respeitá-las? Ele ouvindo tudo, sem poder sair dali de dentro. Isso elas faziam com ele. Batiam nele. Isso está provado. Então permaneceu ali 3 meses. Foi visto 2 vezes pelo pessoal ali a dona Jura e talvez o marido dela. 2 vezes. Uma foi alcançada comida para ele. Por que ele não ficava na rua? Por que ele não ficava à vista? Para ninguém ver. Dali ele sai, que as imagens nós demonstramos disso, que ele sai, acho que dia 6 de julho, 15 ou 16 de julho, e vão morar no apartamento aqui no centro, em Imbé. E ali, e sabe o que é alocar esse apartamento? Porque elas vão ali escolher os apartamentos, são oferecidas 2, 3 opções, porque a Bruna escolhe esse apartamento, porque esse apartamento tem um poço de luz, e ela quer o apartamento da portinha. Para quê? Para poder trancar ele naquele poço de luz. Onde lá na época era 5 graus. Onde lá ele permanecia durante o dia todo, trancado ali. Porque lá, nós ouvimos 27 testemunhas. Porque lá foi demonstrado que técnicos foram arrumar a internet e foram arrumar também a caixa acoplada do vaso sanitário e ninguém sentiu a presença do Miguel, porque ele estava dopado ou chapado lá dentro. Porque elas ficaram empolvorosas quando eles foram, talvez com a menção de tentar entrar naquele quartinho. Ele estava trancado lá dentro. Porque a Bruna trocava essas mensagens, porque ali depois trocaram, talvez tivessem que, como lá em cima, aquela pousada, quando não tinha quase ninguém lá em Santa Terezinha, ali tinha mais movimento, elas vão ter que correntá-lo. Elas compraram a corrente. Porque elas trocaram mensagens, compraram um cadeado. E ali começou o plano de morte dele. Ali ele foi morto. Embora eu diga isso sem falar em provas dos autos, Miguel vinha sendo morto há muito tempo. Miguel foi abandonado pelo pai lá atrás, não foi reconhecido. Miguel, desde quando veio morar com esse casal, ele não teve mais vida. Porque nessa época também, nós estávamos na pandemia. Então não havia aula presencial. Mas era possível aula online pela plataforma Meet. E o que a Yasmin fez? Ela disse não. Ele não vai acompanhar aula online. Parece que ele não podia porque ele tem asma. Eu não sabia que a asma impedia de acompanhar aula online. Por quê? Porque se ele aparecesse falando no celular, com certeza as professoras iam desconfiar, iam perceber alguma coisa. E ela vai lá e assina um termo que ele não quer aula online.
e mente para a mãe dela, ou que não tem internet. Esses apartamentos são todos locados aqui no centro de Imbé. O roteador ficava no apartamento delas. Se alguém tinha internet, o melhor sinal de todo o prédio era no apartamento delas. Que a mãe dela pede por inúmeras vezes que ela quer ter contato com o neto. Isso não acontece. Por quê? Porque ela não tem internet, porque ela não tem sinal. Então nós estamos ali os guri vêm de lá, vêm morar aqui. E ela fala que deu esse pau, que se passou do momento do Miguel. E a Bruna confirma isso e o Miguel acabou morrendo. Morreu em razão da surra que ele tomou da Yasmin. E que realmente esse processo, como nós não temos corpo, e a perícia da necropsia demonstraria isso, foi acelerado. Eu tenho uma criança ali que não come, que não se exercita. Essa foto que aparece em todas as redes sociais, depois nós descobrimos, é uma foto tratada, tirada pela Bruna. Como ele tá branquinho, ele tá muito pior que aquilo ali. Aquilo é quase o fim dele. Põe mais 15 dias em cima. Ele tá acabado, ele tá osso. Então nós fizemos perícia nesses 2 apartamentos. Então, nesse primeiro apartamento, o roupeiro é o mesmo roupeiro que aparece nas imagens. Então, essas torturas foram feitas aonde? Nesse apartamento de Santa Terezinha. E esse material colhido lá. E o que nós colhemos de material nesse apartamento aqui no centro, em Imbé? No vaso, no banheiro, na cesta de lixo, onde havia papéis cagados, papéis sujos, a corrente utilizada para acorrentá-lo. E nessa corrente apreendida foi colhido material genético do Miguel. Tá, mas como é que é o material genético do Miguel? Como é que eu sei do Miguel? Porque eu peço para a Bruna e para a Yasmin serem submetidas a uma coleta de DNA. Tá? É colhido o material genético delas. Como eu não tenho o Miguel para fazer esse confronto, quando eu colho algum material, o perito tem como dizer, esse material, esse pelo, esse sangue, é geneticamente de um filho biológico da Yasmin. Como ela só teve um, é do Miguel, a não ser que ela tenha outros filhos pelo mundo. E eles têm um estado nesse apartamento. Então, essa corrente continha material biológico do Miguel. Então, o Miguel esteve acorrentado nesse apartamento. Prova pericial. Uma camiseta da patrulha canina, vermelha, com restos de fezes, que confirmam que ele se mijava e se cagava, onde estava trancado, e com sangue dele. Perícia. Prova pericial. Fio de cabelo no poço de luz, onde ele era mantido. Né? Então, vendo as coisas, como é que era esse apartamento? Miguel era intolerante à lactose, a avó dele fala também, Miguel tinha que comer as comidinhas dele separadas. Nada, nenhum grão, nada, nenhuma comida alguma havia naquele apartamento destinada a alguém com intolerância à lactose. Nada. Ela protegia Miguel, ela brigava com Miguel porque Miguel comia o que não devia. Ele não comia nada, porque não tinha nada lá para ele comer. Tinha as bolachinhas recheadas que eram da Bruna, que ela ficava brava porque a Bruna pegava. Então, nada. Encontramos... Miguel tinha 2, 3 mudas de roupa.
a Bruna mente, eu brincava de Hot Wheels, ele brincava com o Miguel. O Miguel tinha, não sei se trouxeram, 2, 3 brinquedinhos. Um Hot Wheels. Miguel teve um videogame porque o vô deu para ele. Que elas venderam. Quando estava na posada lá em Santa Terezinha. Que elas venderam. Ficasse em casa, pudesse jogar o videogame, não. Nem isso a criança teve esse direito. Pegamos a mochila do colégio dele. Que ele não frequentou. Mas que ele chegou a fazer algumas tarefas. Aí eu me deparo com os cadernos do Miguel. E depois eu submeto a uma perícia grafotécnica. Em que sim, como a Bruna só forneceu o material e Yasmin não, porque Yasmin em momento algum quis colaborar, Yasmin não quis participar de nada, a letra era dela. Só havia 3 pessoas naquele apartamento. Bruna, Yasmin e Miguel. Ela forçava o menino a escrever. Eu sou idiota, eu não mereço a mãe que tenho, eu sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo. E ele tinha que escrever. E ali tinha aqueles esquinhos onde ele merecia apanhar, se ele apanhava o que ele merecia, o que ele fazia. Ali está a prova também que ele apanhava. E isso aqui é a prova da tortura psicológica dele. Não bastava que ele ficasse trancado dentro daquele roupeiro ou dentro do posto de luz. Ele tinha que escrever que ele era ruim. Ele tinha que escrever que ele não prestava, ele tinha que escrever que ele não merecia a mãe que ele tinha. E ele só pedia para morar com a avó dele. Era só o que ele queria. Um caderno, Miguel era empecilho para elas. Era um peso. Em que a Yasmin uma vez fala com um amigo dela que ela tinha que era problema dela e que ela tinha que matar isso no começo. A ideia de matar o Miguel já vinha na cabeça dela. Elas tinham pesquisas em clínica de fertilização artificial. Porque o Miguel não era filho delas, mas elas queriam um filho para elas. E fizeram pesquisas para isso. Porque Yasmin tinha pressão da Bruna, a pobre coitada, que ia se separar, tinha pressão dela, porque esse amor entre elas, de que o Miguel era um estorvo. E a Bruna falava isso para outras, né, com quem conversava. Conversou com outra guria, ela tem print de conversa nesse sentido. Era um peso morto. Ela, eu gostava do Miguel. Mentira. Como ela se referia ao Miguel, era um lixo, o Miguel era um lixo. Bom, tem uma série de coisas nos cadernos, né, em que há cartas de amor entre ambas, né? Carinho para o Miguel, 0. Carinho para ele, 0. Então tem essa perícia grafotécnica que pode concluir que quem escreveu essas frases depreciativas para serem repetidas pelo Miguel foi a Yasmin. Eu tenho... nós periciamos alguns outros objetos que não tiveram resultado positivo. Com relação às imagens, nós tivemos uma perícia também que demonstra as imagens, o casal saindo do apartamento, e fecha bem o trecho, né, que elas fazem. Nós fizemos reprodução simulada dos fatos, chamada reconstituição do crime. O trajeto que elas fizeram até a beira do rio. Com relação à mala, eu até hoje, eu moro em Bé, sou delegado hoje de Cidreira, em Palmares do Sul, Quintão. As pessoas me perguntam, todos devem ter se perguntado. Eu fui perguntado ontem. É a grande dúvida, Miguel não cabia na mala. Miguel não foi carregado na mala. Ele não podia entrar ali. Cara, me perguntam isso no açougue. Que eu convivo, eu ando, eu saio. Sabem que eu fiquei muito tempo em Bé.
que diz a perícia. Sem considerar que o Miguel já estava desnutrido, pesando muito menos. Foi pego um peso médio de uma criança da idade dele e do tamanho dele, as medidas de uma criança do tamanho dele. Miguel cabia na mala, Miguel cabia sim na mala, e com certeza ele talvez foi dobrado um pouco, talvez teve os ossos quebrados, enfim, mas Miguel entrava assim na mala. Lá no IGP, uma das peritas pegou uma criança, teve um filho de uma perita lá, que ele aparece numa foto, ele serviu como modelo, né? E o IGP mandou comprar uma criança com as mesmas medidas para fazer a reprodução simulada. Então nós tivemos todo esse cuidado. Então a perícia demonstra que Miguel sim cabia dentro da mala. A perícia demonstra que a mala sim aguentava o peso de uma criança daquela idade. E para arrematar, dentro da mala foi colhido material biológico do Miguel. Então Miguel foi colocado dentro da mala. Miguel foi morto naquele apartamento, colocado dentro da mala e transportado até a beira do rio Tramandaí, onde foi tirado da mala e atirado nas águas geladas, em que ela não sabe sequer se está vivo ou morto. E a mala abandonada ali próximo, que foi apreendida e periciada. Então, temos essa perícia da mala. Eu tive cuidado em relação à Bruna, de quando eu representei pela prisão temporária dela, eu pedi a instauração de incidente de sanidade mental. Pela experiência que nós já temos, né? Para quê? Para evitar que viesse uma possível liberdade, para evitar que fosse alegar excesso de prazo. E o doutor Gilberto, né, determinou a instauração de incidente de sanidade mental. E a Bruna foi, então, para o Instituto Psiquiátrico Forense. Né? E o que nós escolhemos para embasar também essa avaliação da Bruna? A Bruna, nós tivemos o cuidado de ir atrás de todas as internações dela, atendimentos, enfim, mandamos tudo para a perícia. E o fato aqui em Imbé, a Bruna tem várias vezes em atendimento na polícia, porque a Imbé é uma excepcional lei de saúde em relação a qualquer tipo de atendimento. E a Bruna foi em tudo que podia ir. A Bruna foi atendida por todos os especialistas. Sempre levada pela Yasmin, cuidadosa, porque a Yasmin cuidava da Bruna. Miguel não foi levado uma vez sequer. Miguel não foi uma vez sequer. A Policlínica de Imbé fica a 250 metros do apartamento dela. Ela bateu demais no filho, porque não levou na Policlínica. E esses peritos do IPF constataram, né, fizeram entrevistas, enfim, com familiares, que a Bruna sim é inteiramente capaz de entender o característico da sua conduta. Ou seja, ela não é louca, ela é certa, ela sabia o que estava fazendo. Então essa coisa de louca está enterrada. Então tem essa questão também com relação ao tratamento. Yasmin para a Bruna ganha tudo. A Bruna, ela pega um celular que o Tadeu dá, um celular novo, e a Bruna ganha um celularzinho novo para ficar em casa no celular, né? A Bruna ganha tudo. O Miguel nada. O Miguel só o ódio, a raiva. O Miguel não tem direito a nada. Então nós temos, como eu falei, sobre essa perícia da Só para a gente, então, situar, né, no tempo, isso tudo que o senhor abordou durante a investigação, né, a gente tem dois momentos em que elas vêm, então, para Imbé. Num primeiro momento, elas chegam a
dia 17 de abril, 3 meses nesse apartamento em Santa Terezinha. na pousada da Dona Juraci, e depois elas se mudam então para o centro, né, em julho, ali quem conhece, na Avenida Osório, ali onde tem a agropecuária, né, naquela rua ali, essa praia. A mesma rua, doutor. Se ela vira para a esquerda, ela podia ter salvo o Miguel. Ela leva na Policlínica. Se ela vira para a direita, é a Casa Abril. Ela não queria o Miguel, né? Caminhasse uma quadra para a Casa Abril. E já contextualizando, mais ou menos o senhor referiu a respeito do Tadeu, né? Eu gostaria que o senhor, pelo que foi apurado nas investigações, né, qual a relação desse Tadeu com elas, né? E o senhor referiu que elas moravam antes em Porto Alegre e decidiram vir para cá. Isso foi apurado na investigação, os motivos disso, como que elas vieram, como que elas combinaram isso? Elas se conheceram pela internet, né? Aí ficaram juntas em Porto Alegre. A Yasmin já conhecia em Bé. A Yasmin já tinha morado antes em Bé por pouco tempo e conheceu o Tadeu nessas circunstâncias. O Tadeu nutria uma vontade, né, de ter uma relação com a Yasmin. Se chegou a ser acontecer mesmo, né? Isso eu não sei, mas ele nutria essa vontade, porque o que o Tadeu fazia? O Tadeu era chamado por elas de banco. O Tadeu pagou os aluguéis para elas morarem ali em Santa Terezinha e pagou aqui também para morar aqui no centro. O Tadeu eventualmente levava comida para elas, não entrava no apartamento, não tinha esse convívio, porque para o Tadeu a Bruna era a babá do Miguel, né? E Yasmin ficava numa situação assim, pô, ele não pode saber que eu tenho uma namorada, senão ele não vai me ajudar. Ela alimentava aquela situação ali com ele, né? Pô, tá me ajudando, é um banco, né? Tá me ajudando e tal a se manter, tem pena e tal. E ele viu o Miguel 1 ou 2 vezes e ele falou, pô, achei um guri branquinho, tu tem que levar ele para tomar um sol. Ah, não te mete, o filho é meu. Aqui eu lembro agora também que tem um fato mais antigo ali, que o Miguel aparece numa foto marcada também no rosto. Então o Tadeu é para elas esse... é o que sustenta ali, né? Embora ela tenha tido era faxineira, né? E saía para trabalhar. A vida delas não parava. Elas saíam para trabalhar, saíam para passear e o Miguel ficava trancado. Essa pousada, elas moraram ali, doutor, cheia de crianças. Nunca ninguém viu o Miguel. Né? Se chegaram ao ponto de arrumar a internet lá e não viram, né? Mas enfim, essa questão do Tadeu era isso. Né? O Tadeu era esse pobre coitado ali que tinha uma intenção com a Yasmin e que ajudava elas financeiramente, ajudava a Yasmin financeiramente e por consequência a Bruna. Ele foi chamado, tanto que elas pedem para ele comprar, quando ela bate no Miguel, ela pede para ele, na segunda-feira, trazer remédio AS infantil e mais algum remédio, parece fluoxetina, e diz, não, esse remédio é só com receita. Então ele está sempre à disposição assim, para ajudar em alguma coisa. Bom, então o senhor né, iniciou o seu relato falando o momento que chega a notícia do crime, né, ou chega a notícia do fato, né, de uma criança até então desaparecida. Doutor, e assim é importante pontuar também assim, uma investigação, tu nunca fecha nenhuma porta. Eu não fui só assim, o Miguel foi no mar acabou. Não. Tudo que é câmera na cidade, fomos atrás de tudo que era possível. A meu pedido, os bombeiros também foram em outros locais. Não se descartou nada, não se descartou que a criança pudesse ter sido foi vendida ou foi isso. Cara, nada foi descartado, tudo foi buscado, mas como nós realmente encontramos a criança na mala, por que chegamos a essa conclusão? Porque a prova pericial demonstrou e tudo que nós apuramos que a criança foi levada até o rio e ali foi jogada. Mas só para referir isso, que nunca foi abandonada nenhuma tese que tipo, a criança pudesse realmente ter desaparecido. Foi tudo procurado, tudo visualizado e não... Desculpa esse parênteses. Não, importante.
dentro dos bastidores ali na delegacia de polícia que o senhor estava referindo, né, no momento em que a Yasmin já se encontrava na cela, a Bruna estava pelo átrio ali, né, da delegacia. Eu gostaria que o senhor relatasse as suas impressões naquele momento de como que elas se tratavam, né, como é que elas se comportavam ali dentro, se é que em algum momento elas puderam ficar juntas, como é que era essa relação delas naquele momento que estava sendo lavrado o flagrante? De amor e carinho. Preocupação uma com a outra, preocupação de Yasmin em relação a Bruna, preocupação da Bruna em relação a Yasmin, e preocupação, sobretudo, que as duas me pediram isso, do gato. Elas tinham um gatinho que aparece na imagem lá, entra no armário, entra no roupeiro quando o Miguel E o gato. E eu tenho que levar o gato para casa aquela noite. Porque eu me comprometi de dar de cuidar do gato. Honrei minha palavra e depois encaminhei o gato à adoção. Eles foram presos e tal. De carinho, preocupação uma com a outra. Uma estava com o moletom da outra. Parece que o mesmo moletom que a Bruna estava na delegacia era o moletom que a Yasmin usou para levar o Miguel até a beira do rio. Que tudo ia dar certo. Enfim, assim, é só amor. E os vídeos demonstram isso. Elas viviam um mundo à parte. O Miguel não fazia parte daquilo. Era um carinho entre ambas ali. E essa preocupação, a preocupação de Yasmin, naquele primeiro momento, é que a Bruna não fosse presa. Ela tinha no íntimo dela que ela não foi culpada e tal, e que não ia dar nada. Ela estava protegendo a Bruna naquele momento. Né? O senhor, como delegado experiente, e principalmente de homicídios, né, e temos muitos aqui, né, nessa região, até para contextualizar e isso não ficar solto na fala do senhor, o senhor refere que vai até a sala, até a cela onde a Yasmin se encontrava e questiona, né, com relação a onde estaria o Miguel. Né. Nessa situação, né, e essa circunstância, nesse ponto, para o senhor, que estava se inteirando ainda dos fatos, né, qual era o propósito da investigação naquele momento? Né? O senhor estava montando ali um possível auto de prisão em flagrante e tinha elementos a serem avaliados. Né? As linhas possíveis que o senhor estava tentando, né, perquirir naquele momento e que fizeram o senhor ir na cela questionar isso para ela antes do interrogatório formal, por exemplo? Né? Doutor, é que é praxe assim, ó. O certo, pelo menos, é o meu hábito. Tu tem um preso, antes de tu lavrar uma PF, tu tem que entrevistar as pessoas. Tu tem que saber mais ou menos a história. O brigadiano te conta, foi assim, assado, tá. Para eu saber se for deliberar mesmo pela situação da OPF. Eu tenho que ouvir todo mundo, porque essa história, eu tenho que me inteirá-la. E eu tenho que falar com a principal pessoa ali, que então é dita que ela que atirou o filho dela no rio. Aquele momento ali, a minha preocupação era resgatar o Miguel. Eu não estou preocupado quem eu vou prender naquele momento, doutor. Minha preocupação era saber se o Miguel estava vivo ou estava morto, estava ali. Eu queria... Minha preocupação era o Miguel. Né? E eu entrevisto ela para saber mais ou menos, porque a gente tem que entrevistar para saber se vou falar ou não vou falar. Não vou falar nada. E tem que ter depois um advogado. Né? E eu estou montando essa história, tanto que o flagrante, eu não posso dizer que o flagrante eu não encerro uma linha de investigação. O que eu tenho no flagrante naquele momento? Ela admite que jogou um menino no rio. O menino está morto. Eu tenho homicídio. Tanto que eu não tenho nem como dizer quais são as qualificadoras naquele momento, eu não tenho uma investigação. Eu não tenho a tortura naquele momento. Eu tenho resistência dela, eu tenho ocultação de cadáver, eu não tenho... Que poderia nem ser se o guri é encontrado, tipo... É muito assim... início, né?
Mas a minha preocupação, acima de tudo, era saber do Miguel, né? E ali, depois do interrogatório dela, nessa pré-entrevista, essa entrevista e depois interrogada, eu podia realmente autuar em flagrante. E foram ouvidos naquela ocasião os 3 brigadianos que participaram da Força Tática. Também teve a oitiva de uma moradora lá da casa onde foi encontrada a mala, né? Da avó de manhã. Tudo isso aí foi colocado dentro do APF. E a investigação mesmo foi desenrolando, né? E é importante pontuar, né, e aí eu queria que o senhor esclarecesse um pouco melhor, né, que o senhor refere que a Yasmin, no momento que se dispõe, então, a prestar o interrogatório, ela refere que só vai falar caso a Bruna não seja presa, autuada, enfim, né? Senão ela ficaria em silêncio. Exato. Mas só para não deixar isso solto, né, no contexto e até para os jurados entenderem, né, isso em algum ponto influenciou o senhor naquele momento a só fazer ou só formalizar a prisão em flagrante da Yasmin e não da Bruna? Ou naquele contexto o senhor ainda não tinha elementos específicos com relação à eventual participação, envolvimento da Bruna na morte, né? Ou, na verdade, até então, no fato de ter jogado ele no rio? O que me trazido até aquele momento, tanto parte da Brigada Militar, como parte da Bruna e da Yasmin, parte da versão delas mesmo, a Bruna se coloca na posição de espectadora, né? Quem carrega a mala é a Yasmin, né? A Bruna está vendo. A Yasmin leva o filho até a beira do rio, né? Ela está junto e tal. É uma postura passiva. Eu não tenho naquele momento ali realmente, assim, claro, ela me pede aquilo ali, é a preocupação dela, e eu não tenho que negociar se eu vou autuar 1 ou 2 ou 3 em flagrante, isso é decisão minha. Né? Várias vezes cheguei no APF com 3, 4 suspeitos e autuei 1. Porque eu vi que uma mulher não tinha participação, porque naquele momento... E isso também não quer dizer, doutor, se eu autuar ou não autuar uma pessoa em flagrante, porque eu não tenho elemento naquele momento, que vai ser impunidade ou eu não vou responsabilizar aquela pessoa. Porque eu acho que ela se consta na ocorrência como suspeita. Ela não consta como testemunha, ela consta até como suspeita ali na ocorrência. Ou, enfim. Eu não tenho isso. Eu tenho realmente a assunção de culpa, entre aspas, por parte da Yasmin. Então, eu tenho elementos para autuar em flagrante a Yasmin. Só que, com o telefone celular, com aquelas provas que eu referi, os vídeos... Desculpa, só para pontuar. Quanto tempo demorou? O senhor representou pela quebra, né? Na mesa... Mais ou menos demorou, eu digo, a decisão deferindo o... Eu estou de quinta para sexta, né? Então, eu acho que entregou a PF sexta de manhã, né? Sexta meio-dia, por aí, né? Representei, o juiz não analisou aquele momento, analisou em seguida. Eu sei que sábado eu estou com a decisão. Sábado eu estou com a decisão definindo. Né? Ou seja, daquele dia... Eu não sei se o juiz não deu decisão na madrugada de sexta para sábado, doutor. Sim. Mas assim, é que foi assim... Entre quinta-feira à noite, praticamente nós não paramos, entramos segunda, nós tocamos o caso, né, até a prisão dela domingo, foi assim de forma ininterrupta. Mas foram esses momentos, doutor. Não, então, só para deixar claro, a gente pontuar alguns elementos, né, da investigação. Naquele momento que o senhor estava lavrando o auto de prisão em flagrante e decidiu autuar apenas a Bruna, desculpa, a Yasmin... Porque eu entendi que era só em relação a ela. O senhor ainda não tinha a decisão judicial autorizando o acesso aos celulares, ao celular delas, no caso, e principalmente da Bruna. Sim. Isso demorou mais ou menos quanto tempo para o senhor ter acesso aos celulares, conseguir desbloquear o celular e analisar o da Bruna? Doutor, se eu prendi a Bruna no sábado ou domingo, foi nesse inteirinho, doutor. Assim que o juiz deu... eu pedi para o escrivão do foro judicial para ele analisar esse item que ficou de fora. Eu analisei o telefone.
E isso aconteceu só nesse ínterim. O flagrante foi lavrado de quinta e sexta-feira. Tá? A Bruna, só não me recordo se foi presa sábado ou domingo. Acho que a Bruna foi presa no domingo. No domingo. Isso. Eu escuto o psiquiatra no sábado. É isso aí. Eu escuto o psiquiatra no sábado. Então, essa ordem judicial saiu de sexta para sábado. Sábado eu olho o celular, né? Na madrugada, sábado eu olho o celular e represento pela prisão temporária da Bruna. A Bruna é presa no domingo. Então, a partir do momento que o senhor analisa o conteúdo do celular da Bruna, o senhor representa pela temporária. Isso, e de forma perfunctória, doutor. Sim, foi assim, algo muito... Foi rápido. Não precisou de muito esforço. Porque depois esses telefones celulares são mandados, são encaminhados para o NIMP, para o núcleo de apoio do Ministério Público, para extração pelo Celebrite. Né? Se eu quiser, depois eu posso referir como é que funciona o Celebrite e tal. Mas esse é um segundo momento. Aí depois traz uma extração, um relatório, enfim. Bom, perfeito. Bom, nesse interrogatório, né, que a Yasmin realiza ali, o senhor chegou a tomar alguma cautela específica no momento da tomada desse depoimento dela? Ele foi gravado, doutor. Foi gravado. Foi gravado e está nos autos. Ela teve oportunidade de uma entrevista prévia com esse advogado antes de falar? Com o doutor Bruno. Sempre garante isso, doutor, aos suspeitos. Suspeitos, acusados, investigados. O doutor Bruno falou com ela, e não foi de forma rápida, ficou um tempo falando com ela, falou mais de uma vez com ela. E ela, depois, foi dar a palavra a ele e acompanhou o interrogatório. E com relação... Doutor, não teve até porque a defesa anterior quis fazer menção, então me antecipo a isso, de que a Bruna foi... de que a Yasmin foi constrangida, ou acuada, ou sei lá o que ele queira dizer, que teve abuso de autoridade, não teve nada. Nada, ninguém tocou um dedo na Yasmin. Nada. Foi lá, entrevistei ela pelas grades, foi lá e falou com a advogada, foi entrevistada com o advogado, foi lá, foi interrogada, acabou a PF, foi transportada para o presídio, nunca mais vi Yasmin. Só nas audiências. Acabou. Perfeito. E com relação daí à Bruna, né, que o senhor então representa pela prisão temporária, como é que é feita a execução, o cumprimento dessa prisão e o ato subsequente à prisão? A Bruna, na noite dos fatos, ali, que nós amanhecemos na delegacia, né? Só para dizer o que aconteceu com a Bruna. Nós amanhecemos na delegacia e tal. E esse caso já toma uma repercussão, tipo, na manhã do dia seguinte, o Brasil inteiro sabe do caso. Então tem a questão do gato, tem a questão de para onde vai a Bruna. Eu tenho que preservar o apartamento. Eu tenho que fazer uma perícia, assim... E esse apartamento, ele é... fechado, lacrado por mim, e eu pego a chave, até o dia da reprodução simulada dos fatos. Eu devo ter causado um prejuízo para a locadora, né? Porque esse apartamento é fechado durante mais de 4 meses. Mas, enfim, eu entendo, inclusive, que a Bruna sofre até um risco. Como é que eu vou deixar a Bruna... Eu não posso deixar a Bruna voltar ao apartamento, doutor. Então, eu peço para o então prefeito, não me lembro quem era prefeito na época, sou mesmo prefeito agora, que a prefeitura de Imbé tem, ela loca hotel e tal, para pessoas poderem ficar, né? Auxílio, se a pessoa não tem de ficar e tal. A Bruna ficou até num hotel ali por parte da prefeitura, lá com guarda municipal e tal, onde ela, na noite ali, eu acho que de sexta para sábado, então, ela tomou shampoo para se matar. Aí ela foi para a policlínica. E lá na policlínica ela é atendida. A gente escuta, inclusive, os médicos lá. Os médicos depõem para nós. Daí que eu chego com a prisão temporária dela decretada. Eu cumpro a prisão dela na policlínica em Imbé. De lá eu conduzo ela até a delegacia de polícia em Imbé, onde um policial lá, né, o mano que chamou um advogado para ela, chamou um advogado lá, tem um monte de advogado em lista lá, chamou um advogado, daí vem uma advogada acompanhá-la. É que eu já referi, depois essa mesma advogada pega mais 2 colegas e fazem a defesa da Bruna durante um tempo. E depois nunca mais vi a Bruna também. Certo. Só na reprodução simulada dos fatos. E
Então ela vai para a delegacia, presta A interrogada. as suas declarações, a né? interrogada com o advogado formalmente. Certo. E em síntese, assim, daí o que ela fala para vocês, né, a respeito então dos fatos? Ela manteve mais ou menos a mesma linha, tipo, de dizer sempre nessa postura de espectadora, dizer que ela gosta do Miguel, Miguel apanhou da mãe, né? O guri acabou morrendo, o guri é carregado, e ela, quando fica na sala vendo televisão ou mexendo no celular, a Yasmin fica no quarto, aparece só depois no quarto com a mala com o Miguel dentro. Depois eles levam o Miguel até a beira do rio. Ela fica só olhando, não pega na mala. E as imagens demonstram isso mesmo, que ela não carrega a mala. Ela admite tudo isso que aconteceu. Que o Miguel foi morto dentro daquele apartamento. Então essa historinha furada lá no começo, que a Yasmin até falou, que o Miguel, quando apareceu no LPPA em Tramandaí, o Miguel saiu para tirar o lixo e não voltou mais. Mentira. Em nenhum momento tem falado isso, né? Nem a própria Yasmin fala isso. Então essas histórias convergem nesse sentido. Só o que a gente não concorda em relação à efetiva participação da Bruna no caso. Certo. Obrigado. Eu estou satisfeito. Passa para a colega. Bom dia, delegado. Bom dia, doutor. Parabéns, delegado Hartz. Seguramente essa é uma das melhores investigações da Polícia Civil e do IGP que eu já tive a oportunidade de trabalhar. Parabenizo o senhor e toda a sua equipe pelo trabalho realizado. Delegado, eu quero falar um pouquinho sobre a situação anterior, tá? Porque Yasmin e Bruna não são de Imbé. Não. Tá? E elas acabam vindo para cá com essa criança. O que o senhor apurou em relação às famílias, a vinda delas para cá? Porque o Miguel veio junto. O que o senhor conseguiu apurar em relação a isso? No primeiro momento elas se conhecem, né? Elas moram lá em Porto Alegre, na casa dos familiares da Bruna. Você sabe por que elas saíram de Porto Alegre? Saí de Porto Alegre porque teve um familiar da Bruna lá e que estava devendo drogas aos traficantes e teriam tido o apartamento invadido, ou teria dado um tiroteio lá, então elas saíram com medo. E aí que a Yasmin resolve pedir ajuda pro Tadeu e elas vêm... Mas o Miguel chega a morar em Porto Alegre? Chega a morar em Porto Alegre. Tá. O Miguel chega a morar em Porto Alegre por pouco tempo, chega a morar em Porto Alegre com elas lá. E a família da Bruna eles não gostam, elas não ficam numa situação confortável em Porto Alegre, não estava legal para elas lá. Tá, porque tem informação de um boletim de atendimento, que ele teria tido um atendimento em Porto Alegre. O que chama atenção, isso também é visto lá tanto o brigadiano que atende 190, quando a Bruna liga dizendo que é registrar o desaparecimento, como pela policial ali, Tati e tal, é pesquisado. A Yasmin alega que o Miguel tem asma. Né? Que o Miguel é doente, tem que ficar guardadinho lá, não pode sair de casa, enfim. E ela vai na UPA, na Restinga, para levar o Miguel. E o pessoal da UPA registra uma ocorrência policial do quê? Que o Miguel sendo tratado e precisando de tratamento, né? O Miguel está ali, internado ali, está precisando, está sendo atendido e não pode ter alta. Ela foge com o Miguel da UPA. E diz o quê? Ela foge com o Miguel da UPA para quê? Para que o pai de santo dela cure o Miguel. Né? Ela traz essa história que o pai de santo curou o Miguel. Com chás, enfim. E aí isso é trazido acontece isso aí. Com relação ao pai de santo, também eu ouvi um pai de santo nos autos, né? Porque nós aprendemos também ali no apartamento algumas guias. E o que eu tenho que investigar também, doutor? Eu não posso abrir mão de nada. Eu tenho que investigar se fizeram um trabalho para o Miguel, fizeram alguma coisa, eu investigo. E o pai de santo fala que aquelas guias realmente são para proteção, são para com relação ao relacionamento amoroso delas ser mais próspero, enfim. Para também poder não ter nenhuma... Não dizer que... eu não posso investigar nada, que não teve nada nesse sentido. Não teve nada envolvendo religião. Uhum. Não teve absolutamente nada. E é uma escolha dela, eu acho escolha errada, ter tirado o filho
da UPA, o pai de santo dá chapa para a criança. Ponto. Tá, e isso chamou a atenção do policial, aquele do 190. Porque ela tirou o guri da UPA para... Não deu atendimento para ele. Entendi. Tá. E o que tu apuraste em relação à família? Porque, assim, também moro aqui e uma das coisas que acaba sendo muito indagado é por que o Miguel não foi para a avó? O que essa avó fala? O que esse contato com a avó do assim, Miguel? Assim, ó, por que o Miguel não foi Há pra informação de tentativas de acionamento à defensoria, enfim. Mas, assim, em que momento há realmente um interesse em entregar para a avó ou há um interesse de matá-lo? Tu entende a minha pergunta? Sim. Ela queria entregar para a avó. Demorou, ela não suportava mais, resolveu matar. Mais ou menos isso, mas assim, ó. Deve haver vários advogados aqui. 37 dias foi o tempo em que, de troca de mensagens entre a Yasmin e a Defensoria Pública. Então eu pergunto para um advogado, né, não deixo a questão no ar, se preciso de 37 dias para tu ajuizar uma ação de guarda. Defensoria Pública precisou de 37 dias para ajuizar uma ação de guarda. E ajuizou no dia que o Miguel já estava morto. Mas o que a avó relata? Porque, assim, com relação a, assim... Que ela suspeitava de alguma coisa? A avó exigia assim, não. Quando encontrei a avó na delegacia de manhã, ela disse assim, por que a senhora não foi buscar seu neto? Porque depois a gente soube que o neto acabou ficando com ela um tempo lá, sem ordem judicial, sem nada. O senhor, da lei, o senhor sabe? Eu precisava de uma ordem judicial. Né? Porque ela queria ter essa decisão de guarda. E que ela não tinha. Né? E isso se buscava. Então teve essa troca de mensagem, que a Yasmin pede, eu quero ajuizar a ação de guarda, eu quero mudar a guarda para minha mãe. Manda comprovante de renda. Tá, manda comprovante de renda. Não trabalho. Tá, mas pelo que o senhor falou, o Miguel, de certa forma, também era uma forma de captação de recursos para elas. Porque, pelo que o senhor diz, o Tadeu tinha pena da situação. Tinha pena, ali. e talvez o Tadeu ajudasse realmente, porque tinha pena da criança, sabia, uma coisa é a mãe lá sozinha, podia se virar, mas uma coisa é uma mãe com uma criança. Então o Miguel podia fazer parte desse jogo delas, né? Sim. O senhor chegou a fazer alguma investigação de maus tratos, oficiamento a conselho tutelar? Aqui, a rede de proteção daqui conhecia o Miguel? Nunca foi acionada. Nem a daqui, nem a de Porto Alegre, nem a de Paraí. Miguel nunca passou... O Miguel tinha uma vida boa em Paraí. A imprensa buscou lá. Ele era uma criança que frequentava a escola, enfim. Miguel foi feliz em Paraí. Nós fomos atrás de todos os atendimentos de conselho tutelar. Todos os micro-regiões de Porto Alegre. Tudo. Outra coisa que eu esqueci de falar, o senhor foi perguntar, pai do Miguel, né? Eu acho que eu deixei isso de fora lá. O que ele fala sobre a relação primeiro, e sobre assim, esses supostos estupros? Elas moravam se ela morava com um namorado, a Yasmin, na casa dos pais dela, dá para acreditar que ela foi abusada dentro da casa dos pais dela e nunca falou nada. Ela morou com o namorado na própria casa dela. Cadê o pai do Miguel? O cara nunca foi pai. O cara descobriu que ela estava grávida, disse que ela não quis fazer DNA, enfim. Ele foi ouvido lá em Santa Catarina e não existiu pai. Então o Miguel não teve pai. Teve um avô, que parece que foi bom, teve uma avó. Se ele tivesse ficado com os avós, estaria vivo. Tá. Eu quero saber também sobre os vizinhos, tá? O senhor ouviu, né, uma gama de pessoas. Por que nenhum vizinho nunca percebeu nada, nunca ouviu nada, ninguém fez nenhuma denúncia? Porque, assim, tem um crime de tortura que teria durado aproximadamente ali 90 dias, que foi praticado, né, na primeira moradia lá em Santa Terezinha e depois aqui já em Bé. Tá? Eu queria que o senhor me descrevesse esses lugares também, como é que eram esses lugares. Tá? Eu estive lá com o senhor, mas eu gostaria da sua visão policial sobre isso. O porquê que nunca ninguém percebeu nada. Bom, nós não estamos no verão daí.
né? Estamos fora do verão. Santa Terezinha, essa moradia lá é deslocada, assim, não é assim, não, próximo da praia, um pouco retirada. Mora um casal lá e praticamente não tinha vizinhos lá. Né? Então elas ficam esses 3 meses lá, no andar de cima, né? Sai, fica ali praticamente trancado o dia inteiro. E tem esse casal de idosos, né? Que é a dona Júlia e o marido dela ali e tal, que moram aqui. A gente está com os apartamentos aqui, eles moram num canto lá, não tem como escutar, né? E a janela desse apartamento é pro lado da rua. E ali a gente não tem vizinho, ali é uma área, tipo assim, não tem, mas tipo, a gente não está no verão. Nós estamos, pra gente, no inverno, em Santa Terezinha. Ponto. Saímos de lá. Tem esse contexto, a gente não tem vizinho de porta, não é um apartamento que a gente vê todo dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não vê. Isso não existe. Isso faz referência... Tanto que a dona Jura avistou o Miguel 2 vezes em 3 meses. É isso que eu queria lhe perguntar. 2 vezes em 3 meses. Isso causava alguma estranheza, assim, dessas pessoas? Você chegou a conversar com essas pessoas? Sim, não, porque ela não queria se meter, né? Tipo assim, diz que o guri tem asma, o guri não pode sair de casa, o guri está trancado, então... Ela é uma senhora, fica no cantinho dela, lá embaixo, no canto lá, ela não se mete nisso. Ela viu o Miguel quando foi embora, né? Saiu embora também no dia. O senhor conseguiu apurar por que elas mudam de moradia? Por que elas saem de Santa Terezinha e elas vêm para Imbé? Alegaram que teria o aluguel muito caro. É que ali é deslocado, né? Eu acho também mais pela localização também. Porque no fim eu acho que o valor acabou sendo o mesmo, R$700, e o Tadeu pagou também. Então o dinheiro não saía delas. Essa pousada aqui bem no centro, né? Nesses apartamentos. E nesse apartamento, qual era a situação desse conjunto de apartamentos aqui? Vários apartamentos, 2 andares de apartamentos. Só que eu tenho ali, todos os vizinhos são ouvidos, tá? Eu tenho ali pessoas que trabalham fora o dia todo. Gente que trabalha em frigorífico. Gente que passa o dia todo na rua trabalhando. Ele ser mantido, tanto que a escolha da Bruna lá pela essa portinha nesse posto de luz, porque a gente tem um apartamento, né, entrada do apartamento, quarto, sala, banheiro, posto de luz. Não tem como tu ouvir esse barulho daqui para frente. E o guri, o que passava esse guri? O guri apanhava. Então, com certeza, ele já apanhava para quê? Para não gritar e para não reclamar. A Bruna diz que o remédio dela era dado para ele também. Então, esse guri já ficava meio dopado. E apanhava, era acorrentado. Sabe? E o que Yasmin, lembra que ela fala assim, por que eu não saía com ele na rua? Porque ele roubava a comida dos outros. Então, tu imagina uma criança, quando saía, ou quando ia na casa de santo dela, que ela fala lá, que foi não na praia, ele roubava a comida. Porque estava com fome. Há um certo sugestionamento de que a pandemia teria influenciado ali essa situação. Elas tinham uma vida normal, elas saíam, as duas de casa. O senhor falou que a Yasmin saía para trabalhar. A Bruna não trabalhava. Não trabalhava, mas a vida delas não parou. Elas saíam, tanto que muitos dizem que elas saíam e o guri... Elas não tiveram nem cuidado, tanto era nessa ocasião que a internet tem que ter uma manutenção na internet, que é o apartamento delas aqui no centro. Tanto que elas deixam a chave do apartamento com o Miguel trancar lá dentro. Tanto que era a confiança que o Miguel estava tão dopado que não ia acordar. E quando ela bate com a cabeça do Miguel, ela pega um episódio que leva à morte do Miguel, que ela pega o Miguel aqui, tá? Bate com o Miguel na caixa do vaso, a caixa acoplada do vaso sanitário, que quebra a caixa acoplada do vaso sanitário, a cabeça dele quebra a caixa. Pega a cabeça dele, né, e batem também no quarto, quebra o azulejo. A cabeça dele é que quebra. Pô, estragou a caixa acoplada, vamos ter que dar descarga, né? Daí elas chamam a proprietária do apartamento, o marido dela, então eles vêm arrumar e colam durepox. E aí tentam assim, mas vamos ver onde é que é o registro. E pensam que o registro pode estar no posto de luz. Não, não entra que a gente não tem a chave, porque o Miguel está ali dentro do posto de luz. Acordado ele não está dopado. Toda essa reconstrução
E elas saem, doutor, só repetindo, elas saem, vão sair. Eles ficaram arrumando a internet, olha só, eles ficaram arrumando a internet parece das 9h30, 1h30 da tarde. Por aí. E elas na rua. Miguel não poderia estar na sala vendo televisão? Tava Ninguém dormindo. percebe a presença. Não é percebida a presença da criança, tia. Essa primeira moradia, que é de Santa Terezinha, o senhor faz referência que eles teriam avistado o menino 2 vezes. Em 3 meses. E nessa moradia ali, que é onde ele acaba, então, morrendo, aqui em Bé, eles avistavam o menino era... Que ela alegou inicialmente que ele teria saído para botar o lixo na rua. Isso acontecia? Não foram 15 dias, doutor. Não sei se não tem até um feriado. Doutor, ali é cheio de criança. Sabe, Miguel não...